Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui novamente, né, nas palestras de quinta. Hoje a gente tem o privilégio de ter aqui conosco o Fábio Castro Gouveia, da Fiocruz, e vou apresentá-lo, né, para que ele possa fazer depois a palestra. Então, o Fábio Castro Gouveia, ele fez pós-doutorado. Olha, não sei se eu vou ler certo esse nome aqui, né, mas Katholieke Université Leuven, é assim? Que é da Bélgica, é doutor em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ele é mestre em Microbiologia pela UFRJ também, graduado em Biologia, também lá pela UFRJ, e atualmente ele atua como tecnologista em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz. É docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, do convênio BICT UFRJ e do mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Fiocruz, líder do grupo de pesquisa Ciência, Dados, Redes e Metrias, e é pesquisador na rede Zika Ciências Sociais. Foi o ganhador, conjuntamente a Elaine Rabelo, do Altmetric Research Award for Promission Altmetrics Research, de 2020, desenvolve pesquisas na área de ciência da informação com ênfase em estudos métricos da informação, que engloba, né, sintometria, webiometria, altiometria, indicadores de ciência, tecnologia e inovação, métodos digitais, STS, Data Science e tecnologia blockchain, e na área de divulgação científica e comunicação em saúde, com ênfase em estudos sobre internet e mídias sociais. Fábio, a gente agradece muito a tua vinda aqui para falar um pouquinho desse assunto tão importante para todos nós, né? Esse mundo que a gente vive, que a gente estava até comentando antes do início aqui da sua palestra, mas, sem dúvida, é algo que a gente, da área de ciência da informação, tem caro e precisa sempre conhecer pelo menos alguma coisa sobre, né? Ver esses meandros da comunicação científica. Então, eu vou passar a palavra a você, fique à vontade, e ao final a gente abre para perguntas ou comentários, um bate-bola contigo, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro agradecer o convite, realmente, assim, uma oportunidade muito bacana de poder estar falando com vocês. Espero que no futuro próximo estar podendo fazer algum tipo de atividade em família. Pena que a gente está com essa situação da pandemia, né, que faz com que a gente esteja, às vezes, um pouco mais distante, mas, em compensação, eu tenho sentido de que, de certa maneira, a gente também tem estado um pouco mais perto, com uma certa frequência, por conta dessas situações em que a gente consegue usar as plataformas digitais e conversar e trocar um pouco de ideia. O tema que eu vou abordar hoje foi o pedido, né, que foi que se falasse sobre o tema de comunicação científica brasileira, mapeando fatores que contribuem para a escolha de periódicos de acesso aberto. Eu pensei muito sobre esse tema quando recebi essa proposição, e eu acabei trilhando aí um caminho em que eu acho que dialoga com essa temática. Eu espero conseguir dar, de certa forma, conta dessa temática. Acho que é uma temática, na verdade, muito abrangente, que a gente poderia passar aqui, sei lá, sem número de tempo, né? Discutindo, debatendo. Realmente, assim, apesar de é um tema muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer assim, desafiador também. Ele é gratificante e é também desafiador. Bom, a professora Marta já deu aqui toda a descrição, né, aqui do meu resumo aí que tem lá no Lattes. Eu sempre coloco ele aqui na apresentação para depois, se alguém quiser ler com calma alguma coisa. Essa coisa assim, o nome da universidade lá é complicado de falar mesmo, Marta, porque ele está escrito em Flamengo, né? Eles são essa universidade, essa parte da universidade, ela é na região que fala o Flamengo, que é um holandês, em última instância, só que é o dialeto de holandês. Então, qualquer forma de falar está valendo, porque quem vai saber o Flamengo, né? Acho que nem eu, que passei lá um tempo, consigo falar isso direito mais. Então, tá ótimo. Você falou, tá ótimo. Tá uma maravilha, porque já ficou super compreensível.
E o bom de lá, por um lado, é que todo mundo fala inglês. Então, eu lembro que quando eu passei lá, passei lá, foi um doutorado bem curto, de 3 meses apenas, mas fiquei no laboratório do professor Wolfgang Glanzer, e eu cheguei a estudar um pouco de holandês antes de ir para lá. Não tem curso online, não tem nada online sobre Flamengo, praticamente. Eu estudei holandês durante um bom tempo, assim, durante uns 6 meses antes de ir. Queria minimamente, né, ter uma conversa com as pessoas, uma coisa ou outra, conseguir na rua pedir um negócio, pedir informação, as coisas básicas. Mas todo mundo fala inglês lá, e quando você tenta falar alguma coisa em holandês, eles percebem que você não é nativo, já te responde em inglês e fala, esquece isso, meu. Mas, de toda forma, eu acho que foi muito bom no laboratório, porque eu sempre digo que quando você vai para o exterior, e essa é uma colocação que eu faço para todo mundo, é isso, você vai para o exterior, você vai para um país que não é o seu, aprenda palavras de cortesia, minimamente daquele idioma. Isso aproxima muitas pessoas. Faz com que as pessoas percebam que você tem um interesse sobre essa cultura. Eu acho isso uma coisa muito válida. Bom, as minhas linhas de pesquisa já estão dadas aí, meio aqui um pouco mais totalmente definidos, estabelecidos, estudos geométricos e altiméricos, focado muito em instituições, tema que eu gosto, informação em saúde, literatura cinzenta e ações de acesso aberto. Eu vou falar um pouco sobre acesso aberto hoje, né? Os estudos altimétricos, pesquisadores de revistas no área de ciência, análise de dados de produção acadêmica, lá, Descartes, BDTD, né? Eu uso muito uma ferramenta desenvolvida pelo professor Jesus Menachalco, que é o Scriptlattes, né? Uma ferramenta sensacional, um trabalho incrível que ele fez e que, tendo uma ferramenta de acesso aberto, acho que causou uma grande revolução, no fundo, nos estudos métricos voltados para o Lattes. Há outras ações similares, mas acho, como você tem até o pessoal de Minas Gerais, o pessoal também de São Carlos, né, ações como a da UNB, não vou lembrar todos aqui de cabeça, mas eu digo que o Scriptlattes é a ferramenta mais aberta que eu conheço, realmente mais difundida em termos desse tipo de estudo, na minha opinião. Trabalho muito com Digital Methods, o STS, que é o Science and Technology and Society Studies, né, que o pessoal chama de Science and Technology Studies, ou Science, Technology and Society, e aí tem STSS, STS, e a divulgação científica, porque eu sou do Museu da Vida, pouca gente sabe disso, eu sou de um museu de ciência da realidade. A minha vinculação na Fundação Oswaldo Cruz é dentro de uma unidade histórica, que é a Casa de Oswaldo Cruz, e trabalhando dentro de um museu de ciência, que é o Museu da Vida. Então, grande parte do que vocês, às vezes, veem nos meus... Tem vídeo que eu tenho postado agora no meu canal de uma verve muito nerd minha, por causa dessa relação com o Museu de Ciência, né, com essa ideia de uma coisa mais maker, né, de tentar fazer coisas, circuitos, etc., interativos para o museu. É um lado também que eu curto bastante. Bom, vamos à nossa conversa de hoje, né, que é o fundamental. Eu tentei delinear um caminhozinho aí que a gente vai seguir, e a gente vai começar por motivações para a publicação, né, um conceito mais amplo sobre a questão de motivações para a publicação. Eu vou utilizar, para sustentar um pouco essa ideia, né, do que foi, de que motivações são essas, um trabalho muito interessante de 2015, que foi um survey feito, né, pelo Grupo Nature. Claro, né, sendo pelo Grupo Nature, a gente fica já ressabiadinho, mas foi bem feito. Eu recomendo esse documento, é um documento relativamente simples de survey, mas que dá os dados, linkei os principais dados sobre isso, né, quais seriam as motivações que as pessoas têm para publicação, no sentido de escolhas de onde publicar, quero dizer. Talvez tenha ficado muito bom o título aqui. Depois eu vou falar brevemente sobre o fator de impacto, vocês vão entender por quê. Enxagar e divulgar sim, vocês vão entender por quê. Depois a gente vai ver as motivações contra a questão do acesso aberto, né? Quais são essas motivações, quais são essas questões que existem que fazem com que as pessoas tenham uma certa restrição. Isso, obviamente, é um olhar colocado de 2015, que é um bom momento, porque a gente pensa que 2015 ele ainda é uma transição entre esses primeiros momentos que a gente teve de força do movimento acesso aberto até o dia de hoje, que acho que a gente está impactado por uma outra relação totalmente diferente com relação a isso. E a gente vai tocar um pouco isso mais durante um debate ali. Depois eu vou falar sobre gráficos de copublicação, acho que 2 livros sobre acesso aberto, esse de um outro trabalho muito interessante também. Agora está me falhando, tem referência lá, mas agora está me falando a revista, que esse artigo de 2017, se não me engano. Fala sobre 2 mitos de acesso aberto, e tem um cálculo e uma análise mais estatística, tentando desfazer esses mitos do acesso aberto.
Depois eu vou falar sobre grafos de publicação, que foi uma proposição que eu fiz em 2 trabalhos, um na conferência de acesso aberto com FOA, que foi em Manaus, de 2019, e em seguida no Latmetrics também, que foi em Cusco, no Peru. Eu fiz uma outra abordagem similar, mas com outro tipo de amostra. A gente parte para uma discussão mais de algumas considerações finais e principalmente aqui nas considerações finais, se eu me esqueci, vocês me cobrem. Eu queria falar um pouco sobre a questão dos pré-prints na atualidade, que acho que também é uma coisa interessante para a gente dar uma ganchada final e fechar isso, né? Mas só porque, de repente, posso dar uma voada, podem me cobrar sobre isso, ok? Vamos lá. Eu trabalho aí, e eu vou comentar um pouco sobre esse trabalho especificamente, tá? Que foi publicado em agosto de 2015, depois teve um posterior, acho que foi de outubro, em que eles fizeram isso focado na China, especificamente, né? Que é também interessante. Mas eu não vou trazer isso aqui, porque eu estava tentando focar mais numa questão nacional, e aí, nesse sentido, eu tentei pegar uma visão mundial, né? Que poderia estar influenciando na gente. O Nature Group fez, né, essa questão, essa análise, tentando ver, a partir de uma conversa com autores, quais seriam os fatores que as pessoas levavam em consideração na hora de escolher uma revista onde eles submeteriam um artigo para publicação. Essa é que é a ideia. E os 4 principais fatores considerados por autores ao escolherem de publicar estavam, em primeiro lugar, a reputação da revista, qualquer significado que isso tenha, tá? Não conceito que a pessoa teria de que a revista é de grande reputação. O autor considerava que ela tinha uma reputação, então seria uma boa revista. A relevância do conteúdo da revista também, ou seja, não é só uma reputação, mas diz, olha, o conteúdo dela me é relevante, eu considero que, nesse sentido, meu artigo tem que estar nessa revista que publica coisas relevantes. Não é só uma reputação, não é só um nome, é também o que ela tem do ponto de vista de conteúdo. O terceiro fator principal é a qualidade da revisão por pares. E isso aqui eu entro num comentário interessante, né? Quantas vezes a gente também, como autor, não percebe que a gente submete para algumas revistas e recebe pareceres aqui no Brasil que às vezes não são, eu acho que no campo da ciência da informação a gente pode ver isso em alguns momentos, que não tem uma verdadeira qualidade. E eu não digo que não é o parecer que é o parecer que cri-cri, eu digo a qualidade do parecer, né? Eu acho que, assim, poucos pareceristas fazem boas revistas, em última instância, também. E acho que também a maturidade dos campos se dá muito quando você é capaz de perceber que o parecer vem para crescer o processo. Ele está ali para fazer com que a ciência cresça. O parecerista ele tem essa função. Então, nesse sentido, a qualidade do parecer ela tem um papel muito importante. E eu percebo, quando submeto para uma revista no exterior, é que tem situações que você vê que o parecer sim, realmente é muito bem feito pelo parecerista, e ele ajuda o seu trabalho a ficar melhor. Ele ajuda o seu trabalho a crescer. Então, às vezes você fica, mas eu vou ter que demorar mais 3 meses para publicar no parecer. Eu estou achando ótimo, que a pessoa me deu uma contribuição que melhorou o meu trabalho, melhorou a qualidade do que eu estou produzindo, né? Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar na maturidade que precisa existir ao longo do tempo nos campos. E isso aqui não é uma crítica especificamente sobre o nosso campo da ciência da informação, ou da divulgação científica do que eu já fiz parte, ou da própria biologia experimental. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, precisa de bons pareceristas. E nós precisamos ser bons pareceristas também. Né? E dali a gente vê que tem situações onde isso não acontece. Talvez o trabalho editorial consiga filtrar um pouco mais. Eu tenho uma experiência muito pontual, eu também não submeti tanta coisa na minha vida no exterior, que foi um pouco mais, um pouco melhor por sorte e um pouco mais azarada por outro lado. Mas, como alguém que já participou por trás do processo, né, em Anaciris, no próprio BBC, etc., eu já vi pareceres feitos por profissionais da área que eu realmente achei muito ruins, infelizmente. Pontuais, poucos casos, mas vi muito ruins. E acho que, assim, é uma coisa que a gente precisa estimular na nossa formação acadêmica, a melhoria da qualidade dos pareceres. E uma das coisas, por exemplo, também que eu digo que melhorou muito a minha qualidade de parecer foi ver o parecer dos outros. Então, de certa forma, eu também fico pensando que o parecer aberto
pode futuramente ser uma coisa que pode ser positiva, porque você vai começar a ver como as pessoas fazem pareceres. Quando eu fui coordenador de GT, né, como coordenador de GT do GT7, fui também do WebMC uma época, né, na parte de venda dessa questão, eu tive a oportunidade de ver pareceres incríveis de colegas da área também. E aí eu, fazendo um comentário reverso, eu vi do bom e do melhor, né? E acho que ver esses bons pareceres fizeram que eu pensasse melhor como fazer bons pareceres também, pensar melhorar os pareceres que eu poderia oferecer. E a quarta questão seria o fator de impacto da revista, sendo que pesquisadores das áreas de humanas e ciências sociais consideram mais importante o quão lida era a revista. Ou seja, qual é a audiência que a revista teria do que o fator de impacto. E aí, coisa interessante, né? Porque as humanidades sociais aplicadas, elas não entendem o fator de impacto, aparentemente, pelo menos seus profissionais, como um proxy tão forte, vamos chamar assim, para a definição do que seria, né, uma revista de alta legibilidade. Então, acho que é muito positivo. Né? Acho que entender que, na verdade, é mais importante quanto é lida do que se diz pelo fator de impacto, né, é uma questão aí legal de ser pensado. Então, esses são os 4 principais. Claro, tem outros no relatório, eu não quis botar todos, até para vocês irem lá no documento, tem depois uma sequência lá nele. Tem uma questão seguinte, a gente falou do que é a reputação da revista, mas o que é a reputação da revista? Vamos lá, né? Para esses autores dessa história, a reputação da revista é confundida no primeiro momento, e no topo de todas as considerações, para o fator de impacto da revista. Ou seja, a reputação dela é o fator de impacto que ela tem. Segunda questão seria ser vista como o melhor lugar para se publicar as melhores pesquisas. Né? Ou seja, não é uma questão numérica do fator de impacto, mas todo mundo vê que as melhores pesquisas estão na revista Tal. Se a gente pudesse dizer assim, as melhores pesquisas da ciência da informação estão na revista XYZ, entendeu? Então, é uma percepção, é uma coisa subjetiva. A consistência na qualidade também foi muito citada por esses autores nessa pesquisa, nesse survey, né? E a qualidade da revisão por pares, mais uma vez aqui colocada como alguma coisa que dá a questão da reputação de uma revista. E eu acho que a gente poderia até debater entre nós o que a gente pensa, né? O que a gente concorda e o que a gente discorda disso. Acho que seria até interessante a gente debater depois. O que a gente concorda e o que a gente discorda dessa lista colocada, né, por esses autores que participaram desse survey. Nessa história toda, como diria Isidro Aquino, o famigerado fator de impacto está aqui, né, como uma coisa que não só está listado como item principal, mas que, na verdade, ele está escamoteado como principal formador da reputação. Né? Então, temos o famigerado fator de impacto aqui, mantendo, né, a sua prática fundamental ali dentro dos campos. O fator de impacto, vocês sabem, né, ele tem uma formulinha, né, bastante malandra, que ele se baseia na ideia de que você pega as citações do ano, né, então, quando eu faço a listagem lá do meu Journal Impact Factor, eu estou em 2012, né, eu vou ter que pegar o ano de 2011 completo, né, do que foi publicado em 2011, e ver o que se citou de publicações de 2010 e 2009. Se fosse agora, seria em 2020, eu pegaria 2019, o que foi publicado em 2019, e veria o que foi citado em 2018, 2017. E faz uma média, vamos chamar assim, de citações por artigo. E aí vamos começar o problema aqui para a gente colocar. O fator de impacto, minha gente, ele já devia ter morrido. O fator de impacto, ele devia estar rest in peace. A gente deveria ter descansado há muito tempo. Porque na época que ele foi concebido, o Garfield, obviamente, fez um trabalho incrível dentro do que era possível, né, dadas as condições que a gente estava tendo naquela época. Ele está falando que ele cria um ciência de citação lá na década de 70 e vai fazer um sistema lá, vai pegar isso daí e vai efetivamente começar a ter os primeiros Journal Impact Factors aí na década de 60. Mas, se você pensar bem, isso não passa em estatística 101. Né? Na estatística 1, como a gente fala no Brasil, né? Estatística 1, você vai ver que se eu tenho uma distribuição, que é uma distribuição normal, minimamente uma distribuição aleatória, não faz o menor sentido eu fazer média. Média não faz sentido, porque vai, obviamente, gerar um dado totalmente diferente. Então, dá uma olhada aqui. Se eu pensar, por exemplo, aqui o fator de impacto, se eu tenho uma distribuição em Power, por exemplo, aqui, e tem aqui essa distribuição, né? A gente está vendo aqui essa distribuição aqui, né, que é uma distribuição normal, e tem uma distribuição aqui em Power. Eu posso chegar a uma média que não tem nada a ver. Essa média, por exemplo, está aqui colocada numa mean distribution.
E aqui, por exemplo, eu já teria uma média colocada num ponto totalmente diferente, porque eu tenho a distorção desse volume muito alto aqui. Ou seja, os resultados são totalmente díspares em relação ao que ele significa. Então, no final das contas, a gente está discutindo sobre impacto, mas o que a gente está chamando de impacto? Impacto é realmente essa ideia de algo que vai chegar e vai revolucionar a gente, no final das contas, em termos de pesquisa? Bom, eu gosto sempre de fazer essa alusão que se uma árvore, se por acaso uma árvore cai numa floresta e ninguém em volta escuta aquilo, ela fez algum barulho, e se você por acaso publicar um artigo na Nature, né, a Nature aqui é para fazer o trocadilho bacaninha, e ninguém citar o seu artigo, por um acaso ele teve algum impacto, cá entre nós, não faz o menor sentido esse processo, porque eu posso ter publicado numa revista de altíssimo impacto e no artigo não ter volume de citação nem próximo do fator de impacto que está colocado ali. Ou eu posso, pelo contrário, posso ter um fator até totalmente superior, etc. Mas, enfim, aquela média, ela serve no máximo para eu tentar entender a revista, mas não serve para eu entender o artigo. E até como métrica até para a gente tentar discutir como é feito originariamente, como para entender, vamos botar bem entre aspas, revistas melhores do que as outras, né? Você ainda poderia até dizer que, no final das contas, o fator de impacto consegue falar sobre revistas, mas ele não consegue falar de maneira nenhuma sobre uma questão de previsão, ou ser preditivo em relação ao que um artigo vai ter de resultado na frente. Ele não tem esse poder, né? Ele não é uma métrica necessariamente ruim para a revista, tá? Mas ele não é uma boa métrica, né, por princípio. E aí a gente pode ver também aqui uma outra análise curiosa, que é o seguinte: você vê essa distribuição, você vê aqui a distribuição, você vê que a Nature, por exemplo, aqui está com o fator de impacto 38,1, e a Roswell está com 3,1. Mas o que acontece aqui com a Nature? Ela tem um conjunto muito pequenininho de artigos de altíssimo impacto. E isso faz com que essa média da Nature vem para cá. Ela é puxada para esse lado de cá. Entendeu? Então, ela sai do ponto dela, que, por exemplo, provavelmente seria mais para trás, talvez não chegasse no ponto, né? Provavelmente estaria, se a gente pensar como está formada essa curva, né? Provavelmente estaria aqui em torno dos 20, talvez, 22, mas ele vai para 38,1. E isso até gerou uma malandragem muito curiosa. Quando você passou a ter um sistema de cálculo, né, do SciScore, né, que na verdade é uma espécie de fator de impacto feito pelo pessoal da Scopus, o que eles fizeram? Eles fizeram um certo tweak, né, umas modificações no sistema de cálculo do fator de impacto deles, porque fazendo essas modificações, eles favoreciam as revistas que eram da Elsevier. Aliás, eles foram acusados de favorecer as revistas da Elsevier, porque eles não consideravam, eles passavam a considerar no cálculo algo que não era considerado no fator de impacto original, e ao mesmo tempo eles ampliaram, mexeram um pouco na questão do período de anos. Acho que agora eu sempre esqueci, eles mudaram para 3 para 5 anos. Né? Então, com isso fizeram modificação, o cálculo de impacto são só 2 anos, e isso favoreceria, na média, a questão das revistas deles, né? Que são da Elsevier. Houve uma certa discussão, tipo, é engraçado e curiosamente isso é bom, é melhor para a revista da Elsevier. Então, a gente tem um problema, no final das contas, que o fator de impacto, hoje em dia, como Garfield dizia, como energia nuclear, né, ele acaba que, na verdade, o mixed blessing é um termo curioso, né, que é uma bênção misturada, né, então seria que, na verdade, seria uma maldição e uma bênção para a gente, né? O fator de impacto é uma maldição e uma bênção em si, porque, ao mesmo tempo que ele esperava que pudesse ser usado construtivamente, ele reconhecia que nas mãos erradas ele poderia ser utilizado de forma abusiva. Né? Ele percebe isso. Né? Garfield percebe exatamente isso e chama a atenção disso ele mesmo em 1999. E aqui a gente vê, por exemplo, né, um anúncio da Nature falando que o fator de impacto da época, né, quando eles estavam de 42,351, high impact, low price, você pode fazer assinatura e tal, por 42, pode 42 dólares, 42 libras, 42 euros, mas 42 reais não podia, tá? Então, porque eles não são bestas também, então rapidamente não queriam fazer nada disso. Que existem outras proposições que tentam dar conta um pouco e fazem cálculos um pouco mais interessantes e até robustos, de certa maneira. A gente tem o famoso índice H, né, que tem essa relação, né, que ele tenta encontrar esse ponto de encontro entre citações, né, de artigos e o número de artigos publicados. Poderia ser utilizado o índice H para pessoas, né? Pesquisadora poderia utilizar esse índice H também até para os artigos que são publicados em uma determinada revista, para encontrar esse número. Poderia trabalhar essa ideia, né? Isso até gerou, no final das contas, a ideia
do Google H-Index, baseado no que tem no Google, e aqui tem até uma postagem do Academia Obscura, que é um perfil no Twitter que eu recomendo muito que vocês sigam, que é sensacional, é cheio de piada, né, lá sobre a área acadêmica, e eles pegaram de brincadeira e fizeram qual seria o H-Index do eToro, né? Porque como o Google Scholar é uma ferramenta automática, ele não entende, né, que o eToro, na verdade, não é um autor, e aí ele cadastra como se fosse um autor. E aí ele descobriu, no final das contas, eu curiosamente peguei um review perfeito dessa imagem aqui, que teve da Academia Obscura, né, em que eles citavam que o H-Index dele seria 333. Como vocês bem sabem, o número da besta é 666. Logo, 333 é metade do número da besta, o que significa que o eToro é no mínimo meio besta. Né? Tá muito bem ali, obrigado, feliz da vida, muito bem besta, ele achando que era muito bom. Bom, isso obviamente é uma brincadeira com a história, mas ele brincou que esse H-Index do eToro é tudo que alguém gostaria de ter. Esse 3 é um tremendo do H-Index, isso significa muita coisa. E, na verdade, ele vai fazer, no final das contas, essa ideia do H-Index, né? É 5 index, na verdade, né? Em que ele tenta ver um pouco essa ideia do H-Index, você também trabalha a ideia de mediana, mas que tem aqui esse valor, que seria das revistas, e que, inclusive, alguns desses indicadores estão até em voga na discussão do novo Qualis, que eu chamo de quantis, porque, na verdade, de qualidade ele não tem nada, ele, na verdade, está pegando indicadores quantitativos, então ele é quantis, ele se chama Qualis, né? É o seguinte, ele está trabalhando com quantidade, vamos assumir que é um quantis, né? E, no final das contas, ele tenta trabalhar um pouco com esses indicadores, sendo que uma das coisas que eu, pessoalmente, considero um absurdo completo é tentar lidar com o Google como uma fonte de dados bibliométricos. O Google não é uma fonte para isso. Ele pode até ter uma proposta interessante para alguns estudos, com potenciais, etc., mas ela é extremamente automatizada, extremamente poluída, extremamente hackeável e com uma série de problemas. A gente pode discutir aqui também, depois, para riscos, por exemplo, para montar o H5 Index, né, de uma revista. Se por acaso as revistas estão mal posicionadas, existe uma série de hackings possíveis que as revistas podem cometer e aumentar simplesmente a sua posição no H5 Index. Né? Então, a gente sabe que isso aqui não é uma coisa que funciona como lógico. Né? Enfim, a busca sempre é para uma métrica que rule them all, né? One rate rule them all, ou seja, uma métrica que dê conta de tudo, ou que consiga falar sobre tudo. E entender que isso está por trás, no final das contas, da ideia de qualidade, né, é uma coisa que é importante a gente ter em mente, porque grande parte da questão das escolhas que vão ser feitas à frente sobre a discussão de acesso aberto vão estar envolvidas com uma discussão que tem lá no começo que eu comecei, falando aqui, que são daqueles artigos, que é enquanto cada uma das produções que a gente faz, ela vai ter uma maior visibilidade, ela vai ter um maior, bem entre aspas aqui, impacto, né? O que vai ter disso? Ou seja, todo mundo quer tentar publicar, né, no melhor lugar, com a maior visibilidade possível, e a questão do acesso aberto, ela tem uma certa sedução interessante, que é o fato de que você não estaria restrito àquelas pessoas que têm acesso apenas por assinatura. Nesse sentido, a gente estaria aumentando a visibilidade pelo acesso aberto. Isso é uma coisa muito interessante. Do ponto de vista prático também no Brasil, a gente sabe que o Brasil, por conta de todo o movimento Cielo, por todo o processo de subvenção que a gente tem do Estado para as revistas e outras ações desse tipo, a gente tem muita produção que é em acesso aberto, revistas que são custeadas e não tem, inclusive, APC, muitas delas, o que significa uma oportunidade muito interessante, um modelo realmente assim aberto, diferente do que a gente tem com os modelos internacionais com APC, que apesar de mais baratos do que o das revistas que são híbridas, ainda assim, às vezes, são muito pouco acessíveis para nós. Depois eu posso falar de preços com vocês sobre isso também. Enfim, todos os nossos processos, no final das contas, né, quando a gente vai tentar analisar o que tem de impacto ou não, aqui é só um gráfico tentando mostrar a sobreposição, né, das diversas bases, que é um estudo, né, feito sobre Zika, né, alguns dados sobre Zika. A gente sabe que a gente é refém, no final das contas, da cobertura das bases, mas a gente não precisa sofrer de síndrome de Estocolmo, ou seja, só porque a gente foi sequestrado por elas, a gente não tem que dizer que a gente vai ter que basulá-las e aceitá-las. A gente tem que tentar ter uma visão um pouco mais aberta para isso até, para dizer que a gente não tem que ser refém delas, ou seja, menos a ideia de que as coisas precisam estar indexadas da base tal para ter importância, menos a ideia de que se por acaso não está na Web of Science não vale, se não está na Scopus não é importante, se não está... Eu acho que precisa se rever um pouco isso do tempo, sim. Porque o que eu sempre falo é que a gente vive
a gente está próximo de um novo paradigma, efetivamente, que é não da questão da revista ser ou não ser indexada, mas da indexabilidade da revista. Em breve, o que nós vamos estar discutindo é se eu produzo a revista com boa qualidade para que ela possa ser automaticamente indexada. Porque muito bem também, indo para a história do Google, eu fiz a crítica de um lado, a questão do Google Scholar, mas o Google Scholar é uma grande fonte hoje para muita gente fazer pesquisa. E se eu fizer um material que é muito facilmente indexável dentro do Google Scholar e facilita esse procedimento, melhor ainda para que ele seja encontrado, maior a possibilidade de ser lido, maior a possibilidade de ser citado, e assim vamos seguir. Né? Vamos agora pensar um pouquinho por um outro caminho, e aí a gente vai agora para esse outro. Aqui ainda é a continuidade daquele artigo que eu tinha comentado. Motivos citados para não publicar em acesso aberto. O que os autores falavam? E, óbvio, a gente está vendo aqui a cláusula do Nature, né? E, nesse sentido, o Nature, em 2015, estava tentando mostrar o que preocupava as pessoas a respeito de acesso aberto, para eles dizerem que não publicariam no acesso aberto, né? E a primeira preocupação foi com a percepção pública sobre a qualidade das publicações em acesso aberto. Ou seja, eles demonstravam que muitos pesquisadores ainda tinham preconceito sobre essa qualidade das publicações em acesso aberto em 2015. Tá? Depois, a não aceitação de se para publicar. O APC ainda era, naquela época, mal visto. Acho que mudou muito de figura com uma série de ações, inclusive os movimentos mais recentes, né, das agências de fomento, dizendo, forçando, né, a questão do coalition e outras coisas, que eles estão dizendo, não, nós queremos que vocês publiquem acesso aberto e nós vamos bancar esse processo. Bom, a terceira questão é a impossibilidade de se pagar para publicar. Então, essas questões, o que eu acho interessante é que 2015 aponta para problemas, entre aspas, que eles começam a cair por um processo muito objetivo, que é o financiamento. E aí eu vou fazer um vínculo aqui com uma outra coisa. O que o Lattes ele tem uma base com todos os problemas que ele tem, porque ele tem problemas, claro, né? Tem pessoas que estão sem o Lattes, tem problemas de preenchimento, que as pessoas às vezes não preenchem corretamente, etc. Mas por que o Lattes mal deu certo? Ele deu certo porque ele tinha uma questão de financiamento por trás, ou seja, eu preciso do recurso que o Lattes vai me dar, então eu não preciso, eu preciso do recurso que o CNPq me oferece, ou a CAPES oferece, eu preciso ter um Lattes, então eu tenho que estar com ele bem preenchido para poder ser bem visto, etc. Da mesma forma, quando as agências de fomento internacionais começam a dizer, não, eu quero que você publique em acesso aberto, e eu posso, se você tiver que botar uma coisa na revista em acesso aberto, essa discussão de qualidade começa a ser rediscutida e você começa a ter uma mudança de aspecto seguinte, as revistas que se consideram, que as revistas de acesso fechado se consideram de melhor qualidade do que as de acesso aberto, né? Você acha que são melhor qualidade. Enfim, elas imediatamente fazem o quê? Começam a adotar um modelo híbrido, para tentar pegar esse dinheiro também, por outro lado. Minha revista de preferência tem um modelo híbrido, ou seja, aquela coisa da confiança dessa revista. Não é a opção de acesso aberto para a revista onde eu quero publicar. Considera só o arquivamento pós-embargo como suficiente, né? Ainda se pensava isso, que vai caindo em ordem de importância e frequência que se dizia isso, e não sabia da existência do modelo de acesso aberto, poucas pessoas, mas tinha ainda alguns casos nesse sentido. E aí a gente vai falar agora sobre esse outro artigo daqui, que agora dá para ler aqui, que é da Association of Learned and Professional Society Publishers, né, que ele teve esse trabalho da LEAP, né, que fala sobre Open Access Myth-busting, né, testing to prevailing assumptions about the effects of Open Access Adoption, né, e aí os dois mitos que eles tentam quebrar, o primeiro, que a qualidade de revista aberta, que as revistas de acesso aberto é baixa, ou seja, esse primeiro mito que ele vai quebrar é esse aqui. Ele vai direto nisso, 2 anos depois. O artigo 3, na verdade, saiu em 2018, aliás, já falou em 2017. E aí ele vai direto nesse ponto. Primeiro, o trabalho de muito interessante trabalho, mostra que não foi encontrada uma diferença significativa no fator de impacto dessas revistas, efetivamente para dizer. A proporção de revistas totalmente acesso aberto vem crescendo e as de alto impacto crescem ainda mais rapidamente. Claro, você tem um histórico, você tem um tremendo efeito Mateus das revistas que historicamente estão aí que não são de acesso aberto. Você derrubar elas no sentido de né, é um processo. E revistas de acesso aberto estão a cada dia mais tornando espaço entre as de maior impacto. Ou seja, esse processo vinha acontecendo em 2018 já percebendo isso, né, já com a percepção sobre isso. E o segundo mito é que o modelo de APCs é competitivo. E é uma coisa curiosa, né, que você imaginaria que esse processo de um modelo de APCs ele geraria uma certa competição que as pessoas tenderiam a publicar nas revistas mais baratas, por causa de uma questão financeira. Ou seja, no momento em que eu tenho um modelo de APC e que eu tenho valores diferentes, né, você teria, né,
que essa percepção de escolha, né, ela estaria mais vinculada, né, baseada no valor do APC. O valor do APC ter uma influência sobre a escolha da revista que eu vou publicar. E eles disseram que foi encontrada baixa correlação entre preço e indicadores atribuídos a impacto, efetivamente, ou seja, que você pudesse dizer que também você teria, quanto maior o impacto necessário, você teria também. E também uma outra questão interessante é que o fator de impacto, na verdade, eles entendem que tem uma certa precificação, sim, tá? Mas que essa precificação ela daria sofrendo maior influência na questão dos mega journals. A gente está falando aí de PLOS ONE, BMJ, esses mega journals é que teriam uma certa competição maior, uma certa percepção de uma certa precificação do valor do que seria esse trabalho, desse article per second charges, né? Porque eles talvez estejam com uma competição um pouco mais direta ali. Então, o cara diz assim, para eu botar na PLOS ONE, para eu botar na BMJ Open, quem está mais barato? Na PLOS ONE, né? E também essa questão de percepção de escolha baseada em valor do IPC era apenas sugerida exatamente quando ele incluiu o Mega Journal e seria a Relevant, né? As revistas totalmente acesso aberto, por outro lado, costumam ser mais baratas que as híbridas, é uma outra questão aí muito bem colocada. Coisa. Que contribuição também, dada essa discussão, né, que eu tentei trazer até aqui, e que a gente poderia pensar em termos objetivos, poderia ser dada para que a gente pudesse estar, no final das contas, tentando ter escolhas voltadas para processo de efetivo estímulo ao acesso aberto. Bom, eu apresentei 2 trabalhos em 2 conferências diferentes, uma no Portfolio, outra no Latmetrics, né, fazendo estudos nesse sentido. Um deles, esse primeiro daqui, é um estudo em que eu tentei pegar a produção dos 300 mil doutores dos LATs, do CVLATs. Nesse caso, eu não usei scriptlattes, eu fiz uma raspagem de dados diretamente da web, né, e eu tentei pegar os 25 revistas que cada um dos 300 mil doutores tinha publicado, né? E a partir daí eu fiz um gráfico de copublicação. Qual é essa ideia do gráfico de copublicação? Essa bolinha aí é uma revista. E cada uma dessas revistas está ligada à outra, né, no gráfico, ou seja, cada bolinha está ligada à outra, se o mesmo autor publicou nestas 2 revistas. Então, se eu publiquei na Transinformação e na Perspectivas, vai ter um link da Transinformação entre a Transinformação e a Perspectivas. Então, se o volume de dados é muito grande, não seria possível eu conseguir colocar tudo. Então, eu tive que fazer um filtro, né, quantitativo cada vez maior, mais alto, até conseguir alguma coisa que fosse viável, né, no primeiro momento. Esse trabalho ainda não está totalmente concluído. Eu queria terminar em 2020, mas a pandemia está me atrapalhando. Eu estou estando um pouco mais soterrado com demandas de Covid, né, de estudo sobre Covid, do grupo da Rede Seca de Ciências Sociais. Mas para 2021 eu devo estar fechando isso melhor. Esse aqui eu vou mostrar em seguida ele interativamente, porque ele está online esse endereço e ele é um gráfico interativo, ele demora um bocado para carregar. Então, se alguém quiser abrir por curiosidade, pode pegar esse link, é o www. Aqui eu deixei DOI sem querer, não é nada de DOI, gente, é só o endereço, seria http://www.web.com.br, tudo em minúsculo, 2019/network/index.html. Entrando lá, demora um pouquinho a carregar, vai carregar esse gráfico interativo. E o segundo é esse gráfico interativo aqui, que também está lá, só que é o mesmo endereço, porém, /lat, tudo em maiúsculo, metrics, em minúsculo, /network, e foi na Latmetrics. E dentro do Latmetrics, o que eu fiz? Eu peguei, nesse caso, eram produções levantadas das Scopus, tá, de autores latino-americanos que publicaram, tá, no mesmo período, artigos que eram em revistas que aceitavam artigos em português ou espanhol. Então, basicamente, assim, se eu tenho uma limitação de idioma, eu só quero submeter artigo em inglês ou espanhol, mas não quero submeter em inglês, né? Eu queria ver o que meus pares latino-americanos submeteram em co-publicação. E aqui eu também marquei quem era nesse acesso aberto e quem não era. Nesse caso aqui, eu botei no nome, e nesse caso eu botei na cor. Verdinho é acesso aberto, vermelho é acesso fechado. Eu vou agora só parar um minutinho isso aqui para puxar esta tela daqui, para mostrar a vocês aqui. Então, estamos aqui, por exemplo, com o nosso gráfico, com toda a explicação, análise de redes sociais de períodos de acessamento fechado, a partir das escritas do autores do LAG, Fábio Castro V, Parará, versão preliminar de relação dos dados. Se eu tentar, por exemplo, escolher um determinado ISSN, e aqui foi feito bem de maneira simples, não foi deduplicado o ISSN, então pode ter o ISSN da revista, se a pessoa botou no impresso, a outra não cheguei nesse gráfico a fazer a deduplicação. Mas digamos que eu fosse publicar numa revista cujo ISSN fosse 01047035. Era a revista que eu queria publicar. E é uma revista de acesso fechado. Mas eu falo, poxa, eu queria publicar em acesso aberto.
O que eu vou fazer para fazer isso? Poxa, eu podia ver o que outras pessoas publicaram. É só eu clicar nessa revista, eu acabei clicando na 200, eu cliquei nessa, eu clicar nessa para fazer certinho. Eu cliquei na 1573, 2959, que é de acesso fechado, e a todas as verdinhas são de acesso aberto. Agora eu posso começar a procurar. E quanto mais próxima ela está mais por aqui, provavelmente mais vezes isso aconteceu dela ser publicada. Então começa a ver outras opções que seriam de acesso aberto, que nem os próprios, ou seja, os algoritmos muito atrás, né? A sabedoria da multidão de pesquisadores do que estão no Lattes, os 300 pesquisadores, para dizer, se eu publiquei nessa, o cara publicou na outra, né? Possivelmente essa é uma revista que deve atender a área que eu gostaria de publicar. Né? Eu acho que é uma forma muito interessante, pode ser mesmo que você queira publicar em acesso fechado, se você quer saber revistas próximas do campo. Você pode, se você pegasse aqui, por exemplo, a Transinformação, né? Eu vou fazer aqui só rapidamente, botar aqui Transinformação. Vou pegar o ISSN da Transinformação rapidamente aqui. Esse online. Eu posso jogar aqui também. Aqui, já está usando as informações. É só fazer a busca aqui. Ele já me deu a rede de quem publicou na Transinformação, publicou aonde. E aqui tem todos os ISSNs que estão associados. Legal, né? Bacaninha. O outro caso aqui que eu tenho é esse daqui, que é do Latmetric. Só que no Latmetric foi diferente. Eu peguei nas campos, ou seja, tem que ser indexado nas campos, tem que aceitar artigo em português e espanhol. Foi no ano de 2018, tá? E eu busquei só autores latino-americanos. Então, se eu pegasse aqui a mesma coisa, né? Bota aqui. Não, nesse caso, ele nem encontrou. Talvez não tenha online aqui. Enfim, vamos pegar um outro exemplo aqui que é fácil. Está aqui colocado dizendo que é MO, ou seja, não é acesso aberto. As que são todas que estão lá estão em acesso aberto. Então, digamos que eu quisesse mandar mais fáceis, né? E eu dissesse, não é mais fácil que eu quero, porque eu consigo ver melhor, né? Poderia mandar para ciência de coletivo, poderia mandar para interciência, poderia mandar para Advances em Psicologia Latino-Americana, Estudos Pedagógicos, né? Só que são só revistas, obviamente, que são cadastradas na Scopus. Eu teria que pegar uma revista cadastrada na Scopus para poder fazer essa busca aqui, né? Para poder chegar no outro caso, né? Então, ver possibilidades aqui que existem de revistas outras, né? Que são colocadas. Então, vamos lá, Mundo da Saúde, Análise Brasileiros, Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Revistas de Nefrologia, e vendo os diversos agrupamentos aqui colocados, né? Que dá uma ideia bem interessante. Bom, deixa eu só voltar agora aqui para a apresentação. Aqui. Voltar aqui para a apresentação. E, bom, por último, não menos importante, gente, é só divulgar para vocês, né, que... deixa eu só falar por último aquela coisa que eu já ia esquecendo, pedir para vocês me lembrarem, né, se eu me esquecesse. A gente vive hoje em dia um momento muito curioso, né, que tem uma explosão de pré-print, né, e o pré-print, na verdade, tem uma coisa muito curiosa, porque no fundo é um tipo de publicação de acesso a livro, né, eu boto pré-print, o pré-print está aberto para todo mundo. E ele é um tipo de publicação que ele não passou ainda pela revisão entre os pares, e existe toda uma discussão dizendo que o pré-print não é uma coisa boa porque não passou pela revisão entre os pares, por conseguinte, ele não é... Quer dizer, tem pré-prints que são publicados, né, pós-print, no fundo, né, colocados em repositórios institucionais, mas é o pré-print antes da coisa, muitas vezes é o próprio pós-print, depois de embargo, no repositório, mas não está formatado pela revista, então ser considerado, ou seja, tem toda uma discussão do que é exatamente o pré-print, e tem os pós-print efetivamente falando, né? Mas tem toda uma discussão sobre isso. Mas quando você fala de as soon as possible science, é muito importante você pensar que você precisa ter um lugar onde as ideias sejam compartilhadas muito rápido. Então, nesse sentido, é uma coisa importante, sim, o que a gente está vivenciando. Agora, claro, é muito importante a gente também ter olhos muito abertos. Ou seja, esse tipo de comunicação em pré-print, ele é uma comunicação acelerada para a própria ciência. Ele talvez não seja uma comunicação muito acelerada e adequada para uma visão mais ampla na sociedade sobre possibilidades e definições. Ou seja, o sistema de revisão pelos pares e de certificação das produções, ele acaba tendo um papel a posteriori também para a validação desses processos. Isso é uma coisa muito interessante. Não menos importante falar aqui que tem os meus ex-alunos e alunos atuais. A gente não é ninguém se a gente não tem orientandos e ex-orientandos e pesquisadores que estão associados a gente com o tempo e fazem trabalhos em conjunto, né? As duas alunas, a ex-aluna aqui de pós-doc e a colega, durante um tempo de pesquisa, vai fazer o pós-doc comigo, né, durante um tempo lá no IBIT,
vontade, né, de estar um tempo lá também compartilhando uma pesquisa mais proximamente. Larissa Turler também, Larissa Turler que está desenvolvendo agora um estudo, Ana Maria Carvalho, Yara Vidal e Laidiane, que defenderam os seus doutorados, o Orete, que, se tudo der certo, defende ainda esse ano, em 28 de dezembro, né, adiantado dos 4 anos, porque a gente estava com um trabalho bem adiantado mesmo, né? Scroll está fazendo doutorado agora comigo, mas terminou o mestrado, eu não coloquei para o lado de lá porque tem que botar 2 vezes. Marina, Zé Antônio, Ana Carolina, Isamo, Marcelo do Prado, ainda tem o Alexandre que não está aí ainda, e tem alguns outros que estão entrando também em especialização, como o Zé Caribé. Tem que colocar esse pessoal depois aí com o tempo. Vamos para frente, tá bom? Bom, gente, deixando muito obrigado, acho que eu já falei 45, 47 minutos, e eu não queria gastar a hora toda com isso, queria deixar aberto para que a gente batesse um bom papo e conversasse um pouco mais. Né? Deixa eu só trocar aqui a minha telinha para ficar frente para vocês e deixar vocês mais à vontade para a gente poder conversar. Tá bom? Muito obrigado. Fábio, super obrigada. Nossa, foi muito legal, gostei muito.